Bora, pessoal, vamos lá. Olha, nessa videoaula faremos a correção da apostila da página 48 a 54 até o exercício número 11, beleza? Então, vamos embora. Olha, eu coloquei aqui para vocês um pedaço da xilogravura que é reproduzida na apostila de vocês. Só não pus inteira porque realmente não cabia, é uma pena, porque ela é bem legal. Mas, enfim, é uma xilogravura de um artista hiper conhecido, reconhecido até fora do Brasil, é o J. Borges. Vocês vão ver a assinatura dele no canto direito de baixo aí da xilogravura. E do lado esquerdo tá assim, o Monstro do Sertão. E aí, olha lá, tem uns dizeres em cima, que é um versinho de cordel. Sou uma peça bonita, feita pelo Criador. Sou quente, clareio o mundo. No sertão, sou o terror, porque acabo a lavoura do pobre agricultor. Então, você vê que é toda rimada, né? Toda bonitinha, toda rimada. E faz parte aí da xilogravura. E aí a gente consegue identificar, aqui no slide não, porque não deu para colocar, mas na parte inferior ali do desenho, a gente vê uns mandacarus, né? Ou palma, essa folhagem que é própria da região do Nordeste, onde faz muito calor e a seca realmente acaba com tudo. Então, olha só, a cara do nosso bicho aí é o sol e o corpo, a gente pode dizer que é um corpo de leão, olha o rabo. Sabe o que ele está imitando aqui, pessoal? É uma intertextualidade com a esfinge. A esfinge, aquela do Egito, mas também com nossa, gente, desculpa, com a mitologia grega, tá? Que ele um animal que lançava um desafio. Quem não o decifrasse era devorado, tá? É uma brincadeira aí, tá bom? Bom, aí na página 49 tem 4 perguntinhas que é legal a gente se ater a pensar sobre elas antes da gente continuar a correção. Então, assim, observe a xilogravura e responda essas questões. Você já ouviu falar em xilogravura e o que é isso? Bom, xilogravura, gente, é um desenho, é uma ilustração, na verdade, né? Que é muito utilizada em poemas de cordel. E ela é feita em madeira, ela é cavucada, ela é desenhada na madeira, depois é escavada, né? E ela é uma figura que é desenhada ao contrário, porque na verdade ela serve como se fosse um carimbo, né? Então, depois que ela está pronta, aí eles formam desenhos, formam letras, etc. Aí passa uma tinta preta e carimba a folha. É mais ou menos esse o processo. Bem simplificado é isso, tá bom? Então, xilogravura é a ilustração que acompanha os folhetos de cordel, a literatura de cordel, tá? Aí depois, como o personagem é retratado nessa imagem, né? Olha só que legal, né? Como é que ele é retratado, esse personagem? É um sol, mas ao mesmo tempo ele tem um corpo, como a gente estava falando. Então ele lembra um pouco a esfinge grega e também a mitologia grega, tá legal? Então é um sol que ele é retratado como um monstro, certo? É um sol retratado como um monstro. Por quê? Por mais que ele seja importante, no sertão ele é muito forte, o sertão, assim, o interior, né, do Nordeste, ele é muito forte e provoca muita seca, né? Não é que ele provoca a seca, mas o calor é muito intenso, então a pouca água que tem evapora, né? Então ele realmente é taxado como um monstro, porque se não fosse ele, aquelas coisas, tá? Depois a terceira fala o seguinte: em que região brasileira essa representação faz sentido? Faz sentido em região de seca. E onde é a maior região de seca brasileira? É na região Nordeste, tudo bem? E por quê? Porque ele está falando aqui, né? Agricultor, lavoura, que ele é quente, e isso só é um problema no Nordeste, tá? 4. Essa representação se dá por meio de qual figura de linguagem? É uma metalinguagem, porque ele está fazendo essa comparação com esses outros elementos que eu já falei. Tudo bem? Beleza, gente. Só para a gente situar aqui as questões. O capítulo todo é formado por uma entrevista feita pela Ana Lúcia Nunes e Mário Henrique, entrevistando o Paulo Nunes Batista, é um cordelista, tá? E aí eles fazem essa entrevista, que tem várias páginas aqui com ela, até chegar
na atividade, que é na página 52, certo? Então vamos lá. Uma entrevista pode ser individual, dada apenas um veículo de comunicação, ou coletiva, concedida a um grupo de jornalistas de diferentes veículos. De que tipo é essa entrevista? É uma entrevista individual, tá? Ele só deu essa entrevista para 2 jornalistas, só que eles foram juntos, eles não eram de veículos diferentes. Bom, 2. Identifica as partes que geralmente compõem uma entrevista, né? Geralmente, o que ela tem, gente? O gênero entrevista. Ela tem o título, né? Tem o nome do entrevistado, o nome do entrevistador, né? É um texto de abertura, que é como se fosse, assim, situar a quem vai ler quem é a pessoa entrevistada e o que ele já fez, etc, etc, né? E aí, em seguida, pergunta e resposta, certo? É isto. Bom, ainda na página 52, a pergunta 3. Como os interlocutores, isto é, o entrevistador e o entrevistado, estão identificados graficamente na série de perguntas e respostas? Para facilitar, o pessoal colocou as siglas, tá? Colocaram as siglas do nome, para não ficar repetindo o nome inteiro toda hora e ocupando menos espaço, tá bom? Aí o entrevistador é identificado, né, pelas iniciais do jornal onde eles trabalham, então é ADN, né, a Nova Democracia, e o entrevistado, que é o Paulo Nunes, pelas siglas também, PNB, Paulo Nunes Batista, certo? 4. Com que objetivo os interlocutores foram identificados? Com que objetivo os interlocutores foram identificados dessa forma? É aquilo que eu acabei de falar, gente, é para economia de espaço, tá? E para ficar evitando repetir o nome toda hora, repetir. Beleza? Ainda na 52, exercício 5. O tratamento do entrevistador com o entrevistado é formal ou informal? Apresente exemplos que comprovem sua resposta. Então, primeiro você vai ver se é formal ou informal, e aí você fala, bom, é formal. E aí apresenta um trecho do texto que comprove isso. É informal, e aí é um texto também, um pedacinho que comprove. Então, nesse caso aqui, gente, essa entrevista é toda informal, tá? Eles estão relaxados, não tem aquela formalidade. Então, olha, a primeira coisa que os pronomes de tratamento são você, e eles trata o entrevistado pelo o nome de batismo, ele não fala senhor Paulo, fala simplesmente Paulo, tá? E é isso. A única coisa que aparece o senhor em um pedacinho lá, mas só isso. Então, ele é bem informal. 6. Que estratégia inicial o jornal usou para mostrar ao leitor a literatura de cordel como uma arte representativa de um povo? Olha lá. As perguntas iniciais exploram a história de vida do Paulo Nunes Batista, né? Porque ela é representativa. Nessa resposta, ele fala sobre como isso representa o povo nordestino, tá? 7. As entrevistas são feitas geralmente com pessoas de projeção, as quais respondem a perguntas elaboradas por jornalistas. Considerando a resposta de Paulo Nunes Batista, a segunda pergunta, por que razões o jornal o elegeu para ser o entrevistado da edição? Né? Primeiro, gente, ele faz parte de uma família inteira de poetas populares do Nordeste, né? Isso é bacana, né? Passou de geração para geração, pai para filho, filho para tio, sobrinho, etc, né? E os membros da família são repentistas, cantadores, cordelistas famosos. Toda a família dele tem ligações com a literatura de cordel, com os repentistas e etc, com a cultura popular, tá? Então, como ele é uma figura importante dentro dessa família, que é importante, escolheram Paulo, então, para ser um entrevistado. 8 agora. Preencha o quadro a seguir com explicações de Paulo Nunes Batista sobre as palavras referentes à literatura de cordel, tá? Então, ele vai dar uma explicação sobre o que é cada palavra dessas aí. Glosador. Glosador é aquele que faz o verso na hora com qualquer assunto. Vamos glosar alguma coisa. Então, você dá um mote, você dá um motivo, e ele faz a rima em cima. Ele inventa na hora. Cordelista. Cordelista escreve os versos. Os cordelistas, eles têm uma ligação, né, com as rimas e fazem
Sextilhas ou septilhas, tá? É porque sextilhas e septilhas são as duas métricas, né, da poesia usada no cordel. Até tem outras, né, mas essas são as mais conhecidas, tá bom? Quase todo cordelista escreve a sua poesia de cordel nessa métrica, ou seis ou sete sílabas métricas, sílabas poéticas, tá? O que é o repentista, então? Ele canta os versos de improviso, tá? O glossador, ele escreve os versos de improviso. O repentista, ele canta os versos inventados na hora. Tudo bem? Cantador. O cantador apenas canta, né? Ele decora os versos de outra pessoa, não são dele, e ele vai lá cantar aqueles versos. Beleza? Conquista, coquista. Não é conquista, não, hein? Coquista é o catador de coco. Ele pode ser repentista ou não. É o catador, meu Deus, o cantador de coco. Coco é um estilo musical, tá? Do Nordeste, principalmente Pernambuco e Paraíba. Mas tem outros lugares. Ele até pode ser um repentista ou não, tá? Tudo bem. Mas ele canta utilizando um acompanhamento. E geralmente o acompanhamento que esse coquista usa é um pandeiro ou um ganzá. Ganzá é uma espécie de chacoalhão. 9. Por meio de uma entrevista, o leitor pode conhecer o posicionamento do entrevistado a respeito de determinado assunto. Isso em qualquer assunto, né, gente? O jornalista vai fazer entrevista com qualquer personalidade, políticos, médicos, enfim, dependendo do assunto que se queira aprofundar, e eles vão entrevistar um especialista do assunto, tá? Transcreva trechos que revelem a visão do cordelista Paulo Nunes Batista sobre, aí tem as opções aqui, o papel do cordel na cultura popular, e aí você vai tirar do texto a opinião dele. E aí tem aqui, lógico, você coloca aspas aí, coloca essa chavinha com os 3 pontos, porque faz parte de um material maior. Daí você fala, o cordel é um veículo de difusão de cultura muito importante, ou seja, ele difunde a cultura. No Nordeste, muita gente aprendeu a ler através do cordel. Tudo bem? É um trecho que está tirando lá, ele está falando sobre o papel do cordel na cultura popular. Depois a B. A missão do cordel de uma geração para outra, né? Passa que nem na família dele mesmo, né? Provavelmente avós, até bisavós eram cordelistas também. Aí tá lá. Ele falando no texto, tá? Deixa eu pegar aqui na minha apostila, que acho que fica melhor, tá? A missão do cordel de uma geração para outra. Essa poesia do povo transmite de geração para geração os conhecimentos, as lutas, como a do camponês sem terra. E é verdade, porque um dos temas do cordel é a dificuldade das pessoas em ter o seu próprio espaço, a sua própria terra, né? Eles sempre estão trabalhando na terra de outras pessoas. Eles falam dessa dificuldade e de como esse camponês sofre, porque às vezes ele está lá naquela terrinha trabalhando. Eles trabalham a meia, né? Que significa o quê? O dono da terra dá a terra. Esse camponês, ele chega, ele combina com o dono da terra o seguinte, eu cultivo e na hora de colher eu te dou metade. Entendeu? Por isso que é a meia produção para um e meia para o outro. Bom, C. Os cordelistas e cantadores atuais. Aí a resposta do Paulo Nunes, olha. Os cordelistas e cantadores de viola estão vendidos ao sistema, porque o que dá dinheiro para eles é isso. O que quer dizer vendidos ao sistema, gente? Eles não fazem mais a poesia original, aquela poesia bem sertaneja, né? Eles já estão mais preocupados com o que vende. Eles não são mais tão originais assim, né? Ele está falando de alguns, isso não quer dizer que sejam todos, né? E esses aí, por causa de dinheiro, eles fazem o que as pessoas, escrevem o que as pessoas querem ouvir. Eles não estão mais preocupados em serem originais, certo? É isso. D. O verdadeiro poeta do povo. Resposta do Paulo Nunes. É aquele que diz o que o povo sente. Olha a diferença, gente. Entre um cordelista vendido para o sistema, que fala o que as pessoas querem ouvir, para agradar uns e outros, não falam alguma coisa que alguém não goste. E aqui o poeta do povo, ele fala o que o povo sente. E por isso que as pessoas se identificam muito, tá? É o poeta que não está ligado ao latifundiário, à elite, mas ao povo.
O povo está com fome porque não tem dinheiro, não recebe pelo que produz, então ele escreve sobre isso. A gente não falou agora sobre os problemas dos camponeses que trabalham à meia? Às vezes acontece isso, né? Tem muita gente que explora o trabalho desses agricultores que não tem onde morar. E é uma tristeza, né, gente? É uma tristeza. Bom, e o maior cordelista do Brasil. O que será que ele fala sobre isso, hein? O maior de todos os cordelistas do Brasil é o Leandro Gomes de Barros, paraibano, compadre de meu pai. Escreveu mais de 1000 folhetos e nunca fez outra coisa na vida. Já pensou? Esse foi um cara de sucesso, hein? F. A participação da mulher no cordel. Olha lá. O que o homem pode fazer, a mulher pode fazer igual. Ela tem inteligência, cultura e vontade. Olha que lindo. Gostei. Beleza, gente? Essas aqui, eu não virei aí o slide, mas é isso. Me perdoa aí de não ter virado o slide, tá? Bom, aí vamos lá pro finzinho. Página 54. Olha lá. 10. Por que o cordel produzido por Paulo Nunes Batista é considerado de resistência? Porque Batista permaneceu fiel à tradição do cordel. Ele canta temas populares e sempre procurou viver de maneira independente, vendendo os próprios folhetos. Então, ele mesmo não falou agora há pouco sobre os cordelistas que se vendem ao sistema? Escrevem o que as pessoas querem ouvir para ficar bonito, agradável? É resistência por quê? Porque ele ainda defende o cordel à moda antiga, aquele que realmente se identifica com as necessidades do povo e escreve sobre isso, tá? Sem se preocupar se vai desagradar alguém por causa das críticas que faz. Então, assim, são poemas muito críticos, tá? À sociedade, à situação das pessoas mais pobres, à situação do nordestino, enfim, certo? A 11, que é a nossa última perguntinha. Segundo o entrevistado, o ABC representa uma facilidade. Que facilidade é essa e por que isso ocorre? Olha lá, o ABC é uma fácil de memorizar, porque os versos seguem a ordem alfabética de A a Z. Não são todos, absolutamente todos, tá? Mas eles seguem isso para organizar. E assim, é sempre na ordem da vida dos caras, tá? Porque esses ABCs são geralmente biografias. Então eles vão cantando tudo que aquela pessoa fez desde o começo da sua vida, etc, etc. Beleza, pessoal? Ai, ai, cordel é uma coisa bem legal. Espero que. Desculpa, aqui fugiu que negócio. Espero que vocês se interessem um pouquinho em entender melhor. É um assunto bastante legal. Tem coisas muito bacanas do cordel que a gente deve ver, tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Fico por aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.